Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui, vamos estar falando de como que a gente pode estar se liberando de desconfortos com a acupuntura, aguardando a chegada da Lídia. Ah lá, a Lídia já entrou. Vamos lá. Aguardando, aguardando a entrada da Lídia para a gente estar. Oi, Oi! Magda! Boa Tudo bom, tarde! querida? Boa Tudo e tarde. você? Tudo ótimo Ai, que também. gostoso te ver de novo. Muito bom essa oportunidade da gente estar aqui, batendo esse papo com todo mundo. Com E uma com a certeza. outra tá muito bom. Tá Tá muito muito bom. bom, né? Também acho. Pois Deixa é. eu ajustar a Vamos câmera lá. aqui para mostrar. Aí. Vamos ver o Instagram ainda, as pessoas não entraram. Vamos Uhum, aguardar um bocadinho. sem Vamos ver. problemas. Maior Vamos aguardar um prazer. pouquinho. Aí a gente entra no assunto. Hoje Não fiz um deixando. cenário diferente. Pois é, isso que eu estou observando. Eu falei, vamos utilizar a tecnologia e consegui pegar uma imagem na internet para a gente falar dos 5 elementos e Que de tudo que a legal. gente se propôs. Aham. É, esses dias eu estava explicando para as pessoas sobre a geometria sagrada, os 5 elementos. Aí eu quero te ouvir isso. Tô achando estranho as pessoas não estarem entrando. Parece que tá esquisitinho, não tá? Mas será que a gente foi bloqueado alguma coisa? Não sei, porque não estão entrando, não tá esquisito. Esses dias eu fui fazer com o Magno, e Ah, aí ele entrou, era para eu entrar, e eu não via. então, o Instagram tá meio. Todo mundo tá Estranho. reclamando de umas coisas. Você Aham. quer tentar ligar de novo? Ah lá, Entrou. já que entrou, então tá começando. Porque eu vi que a Sônia estava online, entrou. A Suzana também. Agora começou. Ah, a Suzana entrou, eu não vi. Não, ela não entrou, mas eu acabei de falar com ela. Ela lá, Ah, tava entendi. esperando. Eu falei, então, Ah, então tá bom. temos Então as pessoas estão quórum. chegando. Bem-vinda, Jaque, bem-vinda, Sônia. E a gente vai estar falando um bocadinho mais hoje dos benefícios que a gente pode ter com a acupuntura, acupuntura, de uma maneira geral. Não só, eu estou tão acostumada, né, sem Suzana agulha, precisa ser agulhas, né? já falo no Não deixa de ser automático. acupuntura também, não é? Sim, claro. Aham, nós vamos estar mexendo nos nossos meridianos, né, no nosso corpo de energia, Sim, com certeza. né? Já que a gente tem também a opção das pessoas entrarem depois na gravação, eu acho que a gente já pode começar a entrar no tema aqui, Sim. percebendo. A lá, Antônia também entrando. A gente podia, inclusive, dar uma revisada nos pontos que você já passou também, né, Lídia? Uhum. Para que as Vamos pessoas fazer. percebam também, relembrem, e quem está Uhum. chegando novo possa adquirir esse conhecimento, né? Fazer Então, uma. Recapitular tudo que a gente já viu até agora, né? isso. Então a gente falou muito sobre a acupuntura e mesclamos bastante sobre as emoções, né? E passamos alguns pontos para imunidade, para desestresse, para diminuir a ansiedade e ajudar nesse tempo de quarentena, né? Então, você quer que eu passe, recapitule agora ou passe tudo mais para o final? O que você preferir. Não, bom, vamos indo então. Então, o que a gente usou para diminuir a ansiedade, melhorar o estresse nessa parte de quarentena foi alguns pontos são um dos mais utilizados na acupuntura. Então, eu não lembro a ordem certinho, mas eu vou recapitular todos, tá? Um que a gente passou é aqui 3 dedos daqui dessa linha. Minha tela. Dessa linha do pulso, 3 dedos, bem no meio, entre os dois tendões, é o PC6, tá? É o pericárdio 6, que ele vai abrir o tórax, ele vai aliviar a ansiedade, ele também ajuda na digestão, então é um ponto bastante usado, tanto para quem está com problema digestivo, quanto quem está com problema de ansiedade. Então, ele é um ponto calmante, um ponto muito bem utilizado.
Então pode apertar esse daqui, depois apertar no outro braço. Aperta por alguns minutos, né? Nada é tão rápido assim. Então tem Aham. que estimular. Depois o outro ponto que a gente A viu Suzana foi. entrando aí. Ah, então, olá, bom dia, boa tarde já, né? É. Um outro ponto que a gente viu foi aqui no meio do tórax, na linha do mamilo, né? Que é o VC17. Ele é muito bom também para abrir o tórax, melhorar a respiração, diminuir a ansiedade. É um ponto que mexe muito com as emoções, tá? Então, ele é um ponto mais doloridinho, mas é muito bom estimular, fazer um movimento circular, que ele vai ajudar a melhorar essa parte da respiração, do tórax, de entrar mais ar, tá? Depois o outro ponto que a gente viu é aquele da tiara, que eu fiquei, todo mundo ficou falando depois, ah, é da tiara, que é o que a gente faz aqui, ó, no topo da orelha, faz uma pinça, faz um L, né? Então o polegar aqui, com as duas mãos, no topo da orelha, onde encontrar aqui na cabeça, é o ponto central, é o ponto de encontro dos yangs. Então é um ponto bastante, é um sedativo mais forte, tá? Então é um ponto também doloridinho. Dá para sentir na cabeça que tem um abaulado. Então esse é o ponto certo. Então segura aqui, massageia também. Ele, a hora que você sentir que doeu um pouquinho, é o ponto certo. É um ponto bom para clarear a mente, diminuir o estresse, relaxar, tá? Ele é um ponto muito importante. Depois falamos também de um ponto digestivo, que é na mesma linha, né, que divide o corpo em duas metades, no VC12, que é entre o, não sei se dá para ver, que é entre, não dá. É entre o começo das costelas, aonde fica, onde abre as costelas aqui, e o umbigo. No meio do caminho é o VC12. Também muito importante para a imunidade, para ajudar na digestão, tá? Então, quem está se sentindo um pouco cheio ou quer melhorar a imunidade, esse é um ponto muito bom para trabalhar esse mudar de energia, tá? Então, a digestão para acupuntura é muito, muito importante. Então, esse é um ponto também que vai ajudar bastante, tá? Então, esses foram, passamos alguns também da orelha, né? O da orelha, que é bem gostoso a gente ficar Ah, isso é nele. muito bom, não é? Então, Aham. massagear o lobo, deixa eu tirar o meu. Massagear o lobo da orelha aqui embaixo para diminuir o estresse. Nas crianças também pode usar sem problemas, tá? Então pode massagear, puxa para baixo, faz um círculo, né? Um redondinho, já vai ajudando bastante a aliviar o estresse. Pode fazer nas duas orelhas, tá? Então Uhum. isso já vai ajudar bastante. Então esses foram alguns pontos que a gente passou e fizemos uma correlação também com a TFT, né? Que são alguns, a maioria são pontos de acupuntura e ajuda também no circular, né? Na energia circular melhor no nosso corpo. Quero só E acrescentar algo aqui, uhum, já que nós estamos falando de tantos pontos para que a uhum, gente se desestresse, que a gente se acalme. Por que tanto bater nesse ponto? Eu quero acrescentar um elemento aqui da física quântica, que é o quê? Nós interagimos, os nossos pensamentos e as emoções são faces da mesma moeda. uhum, Elas caminham juntos. Então, o que eu penso traz uma emoção e isso traz uma química para o meu organismo. Então, se eu vivo sempre estressado, eu alterei a química do meu organismo, a produção de neurotransmissores, a transmissão de hormônios mesmo. Então, a química minha se alterou. E quanto mais eu fico no looping do estresse, uhum, é esta frequência de vibração que frequencia com o campo o campo quântico, o campo, a fonte criadora, Deus, a frequência que faz com que muita gente já ouviu falar que é assim que eu crio a minha realidade, né? uhum. A gente frequencia com isso e materializa o que a gente está vivenciando. Por isso que é muito importante que a gente todos os dias
busque modificar a nossa vibração. A gente Uhum. trabalhe nisso. Então, eu tenho que cuidar para que o meu pensamento seja outro, para que a minha emoção seja outra. Eu posso, devo vigiar o meu pensamento, né, para que eu não fique refém deles, e cuidar, perceber como é que eu passo o meu dia. Eu estou sempre na pilha, sempre estressado, então eu posso, ao longo do dia, me utilizar desses pontos para ir alterando e ir me acalmando, porque é de suma importância que eu trabalhe na minha emoção mais elevada, que eu frequencie na alegria. A tabela de consciência do David Hawkins, ele fala que o nível de consciência emocional, a alegria, ela é mais elevada do que a paz. Então, a gente precisa estar nisso, porque daí a nossa vida flui. Então, a Uhum. autossabotagem está muito nas vibrações do estresse, das vibrações de vergonha, de culpa, de medo. Então, se eu Uhum. incluo no meu dia a dia pontos assim, ó, enquanto eu estou conversando com você, eu posso estar aqui. Quem está ouvindo Sim. pode muito bem estar aqui, né, aproveitando já o que acabou de aprender, se Uhum. utiliza na Sim, mesma hora, para ir se modificando. Pode ouvir a gente aqui assim, já tá fazendo aqui, isso. né? Faz um Vamos lá. carinho, né? Um momento de carinho também, por que não, né? É. Então, é muito. Não, assim, a acupuntura também se utiliza dessa ideia. Tudo que a gente somatiza no corpo, antes aconteceu alguma coisa nesse campo energético que desequilibrou e acabou indo para o corpo material. Então, tem tudo a ver. Se a gente está vibrando uma energia boa, se o nosso Qi, que é a energia vital, né? Se o nosso Qi está fluindo de maneira correta, a tendência é a gente ter saúde em todos os campos. Mas se tem alguma coisa bloqueando, ou algum pensamento, ou algo externo está impactando o meu interno, ou vice-versa, essa energia bloqueia em algum ponto e depois de algum tempo somatiza no corpo material. Então tem tudo a ver isso que você falou, né? Tanto para acupuntura quanto, né, para o trabalho do TFT, né? Então é importante a gente sempre estar numa energia alta, numa energia. Eu sei que a gente falando, né, parece teoria, e às vezes a gente fala, nossa, mas eu tô sem dinheiro, nossa. Assim, sempre vai ter algum problema na nossa vida, não é, Magda? A gente nunca. Sim, Sempre vai ter algum sim, desafio. Eu tento falar sempre. desafio, né? Aham. Mas como é importante a gente estar vibrando alto, vibrando alegria, ser grato, para que a gente consiga ultrapassar esses desafios e não acumular nada no nosso corpo, né? Essa é a Quanto ideia. mais eu incluo esse monte de ferramentas, mais eu continuo, eu consigo, o desafio vem e eu Uhum, vou agir de uma maneira muito mais madura, uma uhum, maturidade, porque eu estou numa vibração outra. Então, eu olho aquele desafio, naquele contexto, é simplesmente um desafio que eu posso transpor. Aquele uhum. desafio não, eu não me identifico com ele, eu não sou aquilo, e aí Isso, eu transponho. Por isso que é necessário, exatamente tá? isso. Aham. E por Vamos isso lá. que eu trouxe para você. Eu acho que tá dando para ver, Tá não dando para tá? ver os Eu 5 achei um elementos. bonitinho, os 5 elementos. E a acupuntura, ela, como ela data de mais de 3.000 anos atrás, tudo tinha a ver com a natureza, né? A gente, nos seres humanos, nós estamos integrados com a natureza. Então, para os chineses lá daquela época e até hoje, essa é a parte mais tradicional da medicina chinesa, que é a parte dos 5 elementos, né? Então, como eles entendiam como funciona essa parte da energia? Então, cada elemento aqui ele é responsável por alguns órgãos do nosso corpo. E também, eu trouxe até uma tabela aqui, não sei se vai dar para ver, a tabela é grande. Não sei se vai dar. Não dá para É ver. uma tabela que a gente decora até, de tanto que a gente usa. Mas cada elemento ele é responsável por uma série de. Eu vou ter que. Ainda a tecnologia tá vendo? Eu não consigo ainda deixar travado, mas tudo bem, vamos que vamos. Então, cada elemento, além dele ser responsável por administrar, vamos dizer assim, alguns órgãos do nosso corpo, eles também são responsáveis por administrar partes do nosso emocional.
Então, cada elemento está ligado com um tipo de emoção que a gente sente. Então, é isso que eu achei legal a gente trazer hoje para a gente conseguir identificar mais o que está acontecendo com a gente, né? Não quer dizer que se eu descobrir que eu estou sentindo alguma emoção do elemento madeira, que é relacionada ao fígado, eu vou ter um problema direto no fígado. Não é isso? É a parte do meridiano, da energia, que também passa por esse Quais órgão. são esses elementos aí? Vamos lá. Eu acho que aqui eu vou ver se dá para. Ah, acho que dá. Então, o elemento aqui de cima, o primeiro, é o elemento fogo, que ele é responsável pelo coração, tá? Pelo intestino delgado e também por outra subparte que são. Daí não são órgãos, né? São os. Às vezes eu vou falar inglês que eu esqueço de português. Ai, parece que é o triple burner, que são as três camadas, né? Os nossos três, a cabeça, o tronco, a parte digestiva e a parte de baixo, tá? E a circulação e sexo, tá? Que seria o pericárdio também. Então, eles são responsáveis pelo elemento fogo, tá? Depois, o segundo elemento é o elemento terra. Tá, agora que eu vi que tá até em espanhol, não consegui achar em português. O elemento terra, tá? Então, ele é responsável pelo baço, pâncreas e o estômago. Ele está super ligado com a nossa parte digestiva. Então, ele é um elemento muito importante e ele, até no próprio elemento, né, conecta a gente com a terra. Então, eu já vou falar das emoções de cada um. O outro elemento é o elemento metal, né? Todos eles encontrados na natureza. Um elemento metal responsável, os órgãos que a gente inclui nesse elemento são o pulmão e o intestino grosso, tá? Então, eles estão juntos nesse elemento metal. Depois tem o elemento água. O elemento água é o rim e a bexiga, tá? Super a ver com água. E depois o último elemento é o elemento madeira, que é responsável o fígado e a vesícula biliar. Então, esses foram as divisões que a gente usa na acupuntura quando a gente trata de 5 elementos. Lógico, tem outros órgãos também, mas para a gente entender o funcionamento do corpo, esses são os principais, né, que a gente se utiliza para entender essa terminologia utilizada pela medicina chinesa. Aí, se a gente for pensar, vamos começar, por exemplo, no elemento fogo. O elemento fogo é o elemento yang, é o elemento do coração, do intestino delgado. E a emoção ligada nesse elemento é a alegria, tá? A alegria. Então, se eu estou vibrando numa energia boa, quer dizer que o meu elemento fogo, ele está bem, tá? Mas se eu tenho um desequilíbrio desse elemento, eu vou ter uma euforia. Ou eu posso ter, por exemplo, ataques de estresse, né? Ou quando o nosso humor ele oscila, quer dizer que o elemento fogo, né? Ele está em desequilíbrio. Então, o legal desse elemento é que os chineses eles dão uma emoção para isso e também a gente consegue saber se eu estou abaixo disso ou acima disso. Então, os extremos também significam desequilíbrio, tá? Sim. O elemento terra, como ele, né, faz a gente se conectar com a terra também, responsável pela nossa digestão. Agora a gente já sabe que é o segundo A cérebro. terra é para outro lado, né? Ah, é. Eu fiz errado. Aqui tá, eu tô olhando ao contrário. A terra, tá? Então vamos nesse sentido. A terra. Então, o Tá. elemento terra é responsável pelo sistema digestivo, baço, pâncreas e o estômago. Ele é responsável pelo pensamento. Então, quando a gente precisa estudar para uma prova. Ah, Suzana. Quando a gente. Tem que chegar perto para ler, senão eu vou ter que pôr o óculos. Quando a gente precisa estudar, ou precisa se concentrar, ou precisa focar num trabalho, o elemento terra tá super ligado com isso. Então, ele é responsável pelo nosso sistema de pensamento também. Agora, se eu tenho insônia, não consigo dormir, se eu tenho excesso de pensamento, fico pensando muito no que eu tenho que fazer amanhã, blá, 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 ou no que foi, né? Fico com esse excesso, muita atividade mental, significa que o meu elemento terra está em desequilíbrio, tá? E muitas vezes a gente consegue conectar o processo digestivo com
esse fator de pensamento. Então, você pode ver que às vezes quando a gente está muito excesso de pensamento, a gente não dorme bem, a gente ou está constipado, está com prisão de ventre, ou está com diarreia. Então, é super ligado a parte mental com essa parte do funcionamento da digestão, tá? Então, excesso de pensamento é um desequilíbrio, principalmente do elemento terra. Claro que. Ah, não, vamos continuar, depois eu fecho com isso, senão a gente Tá. perde a ideia. Aham. O elemento metal. O elemento metal, pulmão, intestino grosso. Ele é responsável pela parte da melancolia. Até ele coloca aqui o pranto, até entra um pouquinho da ansiedade. Então, se eu estou muito ligado ao passado, né, que ele fica, mas se, como era, aquela parte melancólica, eu estou com um desequilíbrio do elemento metal, né? Entra também a parte da depressão, também é ligado também ao elemento metal, né? A pessoa vira numa introspecção. Então, você precisa. As pessoas que são muito introspectivas, elas têm uma tendência a ser muito metal. É muito engraçado de ver. Depois o elemento água. O elemento água, rim e bexiga. Ele é responsável pelo medo. Assim, a gente sempre ouve histórias, por exemplo, se a gente está com muito medo ou numa situação de muito, né, algo muito, um trauma, alguma coisa, o que a gente vê nos filmes? A gente urina, Urina. né? Então, não é porque o medo causa essa liberação da bexiga. Então, ele está super ligado com a bexiga e os rins, né? Então, é responsável pelo medo. Por isso que crianças também, elas fazem muito xixi à noite, não conseguem controlar, porque tem esse elemento ainda não muito Não resolve. centralizado, é. E Aham. por último, agora sim, o elemento madeira, que é o fígado e a vesícula biliar, que ele é responsável principalmente pelo estresse e a raiva. Então, se eu estou sentindo raiva, o que acontece? O que a gente vê nos filmes? Ou nos filmes, né? Nos desenhos também. Quando a pessoa está com raiva, o olho fica vermelho, né? Então, o fígado, ele abre no olho, né? Nos olhos. Por isso que agora eu tenho algum problema no fígado, meu olho fica amarelo, né? Icterícia e tal. Então, ele é responsável principalmente pelo estresse. E o legal, a vesícula biliar, ela é responsável pela decisão. Então, eu já passei por isso. Quem nunca, né? Mas É. quando eu precisei decidir uma coisa, eu não sabia, faço ou não faço, deixo ou não deixo, faço, né? Eu ativei mais esse meridiano da vesícula biliar e eu consegui, né, decidir. Eu contei já para você da minha paciente também, que conseguiu melhorar as decisões do trabalho dela depois que a gente começou a tratar principalmente o elemento madeira. Então, se eu tenho um desequilíbrio desse elemento, eu tenho um estresse, né, uma raiva muito acentuada. Então, eu ligo esse elemento ao elemento madeira. Mas você pode me perguntar, mas cada um tem um elemento, nós somos um ser completo. Então, todo mundo experiencia todos os elementos, todas as emoções. A gente tem na medicina chinesa que a gente chama de elemento base. Então, a gente é um pouquinho mais um ou dois elementos, mas não quer dizer que eu não tenho um pouco de raiva, ou eu sinto medo, ou eu tenho melancolia. Então, isso a gente sempre passa pelos 5 elementos, né? Mas tem as características de base. E daí tem um questionário também que a gente posso até passar para você depois, para a gente saber qual elemento a gente é o elemento base, né? E conseguir trabalhar um pouquinho mais esse E é elemento muito para fortificar. interessante. Ah lá, pera lá. Me desculpe, peguei a conversa em andamento. Estou vendo que sou muito metal. Pelo jeito está sentindo muita raiva. Como posso agir baseado nos Ah, elementos? Vamos então, lá. como a gente pode lidar com isso, né? Então, Já são as primeiro, duas perguntas, porque a Sofia já. também perguntou. Vamos lá. Ah, eu não enxergo, eu tenho que chegar aqui, ó. É, a Sofia também perguntou como equilibrá-los. Já Como responde as duas. equilibrá-los. Então, primeiro seria bom a gente, né, fazer acupuntura com agulhas ou sem agulhas, massagem. Mas se eu sei, o que a gente pode usar, o que a gente usa no nosso dia a dia? Por exemplo, se eu sou muito metal, tem outras características, a gente pode trabalhar com a dietoterapia,
né? Então, se eu sou muito metal, se eu estou sentindo muito melancólica, muito depressiva, né? Muito introspectiva, eu posso ir aqui no elemento metal. Ele é responsável pelo olfato, né? Eu posso utilizar, se eu for pensar na dietoterapia, alguma sabor picante. Então, colocar um pouco mais de pimenta na minha comida, ela já vai tonificar o elemento metal, tá? Então, se eu estou me sentindo um pouco mais, um pouco mais melancólico, coloca um pouquinho de pimenta, usa uma coisa mais picante para tonificar esse elemento, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, no elemento madeira, ele é o azedo ou adstringente. Então, tudo que é suco cítrico, limão, abacaxi, laranja, ele vai tonificar esse elemento madeira, né? Então, no momento de raiva, toma um suco, até suco de maracujá. Maracujá também ele além de ser calmante, ele entra nesse adstringente, né? Então, a gente pode utilizar da dietoterapia. Por exemplo, o elemento fogo, ele é o amargo. Então, olha que delícia, né? Você vai lá e come um pedaço de chocolate meio amargo, né? Ou alguma outra comida que você considera amarga, ela vai tonificar e vai ajudar a equilibrar esse elemento. E o elemento terra é tudo que é, por exemplo, batata, cenoura, tudo que ele é elemento doce. Não é sobremesa, não é chegar lá e comer um pote de sorvete. Eu sei que também ajuda, mas não equilibra o elemento, tá? Aham. É doce, é um doce natural. Beterraba, cenoura, sabe? Que Que já vai é ser doce. transformado em açúcar depois, no final do Isso, processo. exatamente, Libera esse tipo exatamente. de energia. Uhum. É essa energia. Então, é uma energia que muita gente, a maioria das pessoas são deficientes em elemento terra, tem uma deficiência base, tá? Eu Principalmente aqui no gostaria de Ocidente. acrescentar algo para essa pergunta. O primeiro passo para a gente equilibrar esses elementos é identificar a emoção que a gente está neste Uhum, momento, né? Quando eu afirmo eu sou assim, eu crio uma identidade com aquilo. E qualquer emoção no mundo energético, a gente não é aquilo, aquela energia está passando pela gente naquele contexto, naquele momento. Então, uhum, quando eu estou mais presente, eu percebo que energia está aqui. Então, uhum, que emoção neste momento, neste contexto eu estou vivenciando? E uhum, quando eu estou no embate de alguma coisa, porque assim, recebi uma conta, como você estava dando o exemplo lá, recebi uma conta, ou eu estou conversando com alguém e está desafiador o diálogo, e ali eu consigo me desidentificar do fato e na mesma hora identificar, opa, o que está passando aqui em mim? Que energia está passando aqui em mim? uhum, Os 2 segundos que eu me observo, eu já auxilio para que esse equilíbrio desses elementos, naturalmente o corpo da gente já vai fazendo o contexto. Né? O primeiro passo é sempre eu identificar que emoção está naquele momento para que eu comece a modificar. Eu deixo de ficar refém, porque funciona de fora para dentro e de dentro para fora. Porque sempre se uhum. falava, a gente muda aqui dentro, mas o externo impacta também. Sim, com Então, certeza. então eu posso liderar tudo isso na observação, porque daí volta no Uhum, conceito da física quântica, o que, que eles descobriram, a forma uhum, como eu observo altera o objeto uhum, observado. Então, se eu coloco a observação nessa emoção que veio, eu já começo a atuar no equilíbrio de todos esses elementos. uhum. Vamos lá, Com continua. certeza. Não, com certeza. E o que a acupuntura também diz é que é como se fosse um círculo mesmo. A gente transmuta de um elemento para o outro, como a gente transmuta do yin para o yang, né? Como o sol também dá lugar à noite, por aí vai. Então a gente passa por todos esses elementos. Volta lá. Passa por todos esses elementos. E o que eu falei de Várias elemento vezes.
várias vezes, né? Às vezes, várias vezes num dia, num dependendo dia. da situação que a gente está. Então, você está presente para aquilo e entender que é uma situação momentânea, isso ajuda muito, porque a primeira parte é você ter percepção da onde você está, né? Que elemento que você está passando, ou qual é a emoção que você está sentindo, e saber que aquilo transmuta, aquilo não vai ficar com você a vida inteira, né? E o que eu falei de tonificar o elemento, se eu usar, por exemplo, o que a gente falou do metal, usar a pimenta, não quer dizer que eu vou harmonizar, entendeu? Então, mesmo estando em excesso, se eu utilizar, eu consigo harmonizar, tá? A gente tem outros. O ideal seria fazer um tratamento, né? Uma sessão de Sim, acupuntura. Esse seria o ideal. Mas o que a gente tenta ajudar aqui nesse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, é o que eu posso fazer quando eu estou na minha casa, com os recursos que eu tenho na minha casa. Então, os pontos que eu passei para ansiedade, para abrir o tórax, melhorar as emoções, eles vão ajudar em todos os elementos, tá? São pontos que conectam a maioria dos elementos. Então, pode fazer, se você está sentindo, né, qualquer uma disfunção de alguma emoção, pode utilizar os pontos que a gente passou, o da tiara, né, o do tórax, o do punho, né, e os pontos que a Magda também passa para ajudar a harmonizar, a estabilizar. E eu gosto muito da dietoterapia para ajudar também a, né, entrar em equilíbrio. Lógico que não é um processo também, não é milagre, né? É uma continuidade. Eu vou inserir no meu dia a dia esses elementos para ajudar no elemento que eu estou mais deficitário nesse momento, tá? você acabou de falar uma coisa que eu acho assim de fundamental importância. É incluir no meu dia a dia. E não é um Uhum. momento que eu vou parar para incluir, eu vou incluindo na minha rotina diária. Estou aqui Isso. conversando com você, eu posso estar no ponto aqui, como você falou, de Uhum. 3 dedos aqui, me seguro Isso. aqui. Esse ponto era o que mesmo que você estava falando? PC6. Para É o abrir o pericárdio tórax, para 6. ajudar na Abre o digestão, tórax, ajuda a digestão e é um ponto a que ansiedade. acalma Ok, a então eu estou ansiedade. aqui te ouvindo e vou segurando e fico aqui. Uhum, uhum, Pronto, aí eu estou com a atenção em você e com a atenção aqui nesse ponto. Me traz para o momento presente. Já não uhum, permito que a minha mente vá lá para trás, né? uhum, Ou vá lá para frente, porque 90, a gente tem de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E que 90% deles está sendo os mesmos de ontem. uhum. Por isso que a gente fica na dificuldade da nossa vida. Porque se eu não dominar a minha mente, ela me domina e me Com certeza. traz aqui nessa dimensão da realidade. Entendeu? Uhum, Porque ela está submetida, uma coisa submetida à outra. A mente, ela condiciona a nossa função bioquímica, né? uhum. A manutenção desses todos esses elementos. Então, a presença, eu estou aqui agora falando contigo. O que, que eu faço enquanto eu estou conversando, estou numa live? Para todo mundo saber. Uhum. Eu sempre estou mexendo com os meus pés, sentindo ele na ponta do pé. Olha, que Porque o legal. meu corpo é o que me traz para a presença. Uhum, Compreende? Então, se eu enquanto estou aqui conversando com você, estou lá mexendo no meu pé, nas pontas dos pés, em algum ponto eu tô mexendo também, porque qualquer uhum. ponto no meu corpo eu estou mexendo no corpo de energia. E aí eu fico aqui, eu já vou baixando a minha ansiedade e estou na presença. Com Então eu vou certeza. incluindo no meu dia a dia tudo Uhum, isso. Não é algo que eu uhum, vou parar para fazer. uhum. Enquanto eu Não. estou na minha atividade, eu vou incluindo esses conhecimentos para eu Uhum. corporificar, trazer para a experiência, né? Não basta apenas Exatamente. conhecer, daí eu fecho a live e vou viver meu dia Volta a ao que dia, era. volta o que era. O conhecimento transbordou, foi embora e não serviu de nada, Não, né? tem que ser Então, utilizado, tem, né, tem sim, que ser com. Por isso que a gente sempre utiliza muito da consciência. Então, saber da onde você está, o que você está sentindo, ajuda muito a percepção e a melhorar esse sentimento, né? E só faltou a gente falar do último aqui,
voltando, o elemento água, que é o elemento do medo, que até teve uma pergunta aí de meu filho, né, tem bastante medo e tal. Ele é o elemento, só da gente pensar na água, a gente pensa no mar. Então, tudo que é fruto do mar, que é salgado, não é Cheetos, tá? Não é nada industrializado, é tudo natural. Então, o sal, então comer mais atum, peixe, crustáceos, ele vai tonificar, vai harmonizar o elemento água, tá? Então, a tendência é ajudar a diminuir o medo. Isso é uma das vertentes, né? Então, a gente pode utilizar para as crianças tem até um outro, né? Até agulha, tem criança que aceita bem, ou massagem mesmo. Então, por exemplo, o meridiano da bexiga, ele é do lado da coluna. Então, ele corre junto com a coluna. Então, por exemplo, seu filho está com bastante medo por algum outro motivo, massageia, né, a coluna, não em cima, mas do lado da coluna. Só de você massagear, você já vai estar massageando todo o meridiano da bexiga e com certeza essa ansiedade, esse medo vai diminuir na criança ou em qualquer outra pessoa. Então, o que eu acho fascinante é que a gente pode utilizar de vários recursos para ajudar em todos os elementos. E aqui eu estou aprendendo bastante sobre a medicina, a gente aprende, né, sobre a medicina chinesa, as ervas chinesas, mas a minha ideia é aprender mais sobre o que a gente tem aí no Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente está com problema no fígado, que chá que a gente toma? Chá de boldo, não é? Então, se tem É, alguma coisa, vai lá. Então, por que não utilizar? Então, se eu estou sentindo muita raiva, toma um chá de boldo, ele vai ajudar são, a são equilibrar. essas que a avó sempre indica, né? Exatamente, Que é é a melhor aquela. medicina. Não precisa ir para a China Aham, para descobrir ervas, a gente tem aham, aí no a gente quintal. e buscar com a nossa ancestralidade, né? Aliás, Exatamente. né, lembrando aqui da tua irmã e das bruxinhas, olha lá o boldo. Bolda. Isso, aliás, foi a avó do Guilherme que me deu o meu vasinho de boldo que eu tenho aqui em casa, né? A Laura acabou de perguntar, mas por que que a gente se desconectou da natureza e a gente perdeu tudo isso, toda e agora estamos reconectando, verificando Uhum, a física quântica, percebendo o quanto isso interfere, voltou até a medicina tradicional a ir buscar essas sabedorias milenares que foi desconectada de nós no período da Inquisição, né? uhum. Precisava-se que a humanidade ficasse refém do medo, porque o poder político instalado na ocasião era muito com a religião, né? Uhum. E aí as mulheres ditas bruxas, chamadas bruxas, porque elas sabiam, elas entendiam dessas energias da natureza, sabiam movimentar isso, entender a nossa correlação com a natureza assim. Então, Uhum. se isso fosse passado para todo mundo, então literalmente foi queimado todo esse saber que existia nos registros das bibliotecas, né, Uhum. antigas lá, né, mas esse saber ele está dentro de nós. Uhum. Todos esses elementos em nós carregam esse saber, porque, aliás, o nosso corpo é inteligente, ele tem a Demais, sabedoria dele. Se demais. a gente não atrapalhar, o corpo se corrige naturalmente sozinho. Então, por isso que você falou, quando a gente está em presença e consegue entender o que a gente está sentindo, o que a gente está passando naquele momento, o nosso corpo ele consegue dizer a resposta que a gente precisa, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho super interessante e super atual, porque todas as mulheres, do período de menstruação, sentem uma vontade louca de doce. O que acontece com a gente? Que a gente tem uma vontade do elemento terra, né? O elemento terra, na medicina chinesa, ele é responsável muito também pela produção do sangue. Então, quando a mulher está nesse período, ela produz mais sangue, certo? Para ajudar no ciclo. Então, o elemento entra em déficit. Então, ele pede pelo doce, né? A gente vai lá e dá chocolate, né?
Mas se a gente melhorar essa alimentação nesse momento pré-menstrual, a gente vai conseguir diminuir esse déficit do elemento terra e diminuir essa tensão pré-menstrual, por exemplo, né? Então, o corpo mesmo, ele fala o que ele precisa, né? Então, e a gente tem todos os recursos aí em mão dessa sabedoria milenar, que eu acho fantástico. Na China também. É que aqui não, a gente tá aprendendo agora com a medicina tradicional chinesa, mas isso na China é que nem o chá de boldo para gente. Eles usam dos chás, das ervas há milênios. Então, isso faz parte da rotina deles. E isso é muito interessante. Isso a gente devia trazer para o nosso dia a dia também. Utilizar bastante dessa parte natural, não recorrer, a não ser quando a gente não tá diminuindo a medicina, né, normal, não, tradicional. Não isso. Mas a gente tem tantos recursos naturais que a gente pode fazer uso dos chás, né, ou dos pontos, ou de uma boa respiração. Isso ajuda tanto que a gente não precisa recorrer 100% do tempo para os remédios, para a farmácia, né? Então a gente Sim. tem uma farmácia no jardim, né? Eu já acabei plantando algumas coisinhas aqui até para Olha ter lá, como... a Suzana. O brigadeiro está. Então, tá vendo? Ninguém vai querer uma batata. O brigadeiro é mais gostoso, mas com certeza. Mas o que tonifica vem tudo Ó, aquilo que é da terra. o corpo, ele nos traz a informação sempre, né? Uhum, E tudo sempre está certo. É a gente que faz a nossa escolha. E o corpo, ele percebe tudo. Por isso que tem, num outro momento, tem lives aí atrás que eu já falei sobre a gente perguntar para o corpo. E aí, uhum, assim, e o corpo, ele responde sempre com a razão, porque ele está conectado com o propósito de sentir a energia. É o corpo que sente a energia, não é? uhum. Quando eu sinto Oh, a emoção é uma informação ligada ao pensamento, os dois caminham uhum, juntos, mas uhum, por qual canal eu percebo a emoção? É o canal corpo físico, uhum. conectado a essa energia vital, não é? Porque Por isso a que a gente energia fazendo vital uso está dos animando esse corpo. pontos, é, por isso que a gente fazendo uso dos pontos, a gente consegue acessar essa energia, né? E é simples, não tem muito segredo quanto a isso, né? Então, utilizando os pontos de acupuntura, né, o tapping, a gente consegue harmonizar essa energia, porque está tudo interligado, não tem nada na acupuntura, por exemplo, é desconectado, não tem, tá tudo interligado. Corpo físico, a emoção, o pensamento, é tudo faz parte de um todo, né? E a Sem gente dúvida, consegue colapso. acessar. Fala, muitas, Fala. muitas vezes por meio de Sim. hábitos, sempre. O corpo é um veículo que nos informa o tempo inteiro. A gente Uhum, tem que estar buscando a metafísica da informação. O que está para além dessa informação? Que ele é sempre o nosso companheiro primeiro, o nosso corpo. Né? E é. aí, quando eu respeito tudo que o meu corpo está me falando e passo a perguntar para ele, né, para Uhum, obter, e eu posso obter a resposta através do sim e do não, e é uma musculatura que a gente desenvolve, por isso que eu faço perguntas para o universo para eu acessar a consciência, e eu faço uhum, perguntas para o meu corpo, porque o meu corpo percebe a energia, ele me dá a resposta de sim ou não. uhum, Ele me responde, o ideal é que a gente compreenda se está leve ou se está pesado, mas enquanto a gente não adquire isso, a gente caminha perguntando através da cinesiologia, o sim uhum, e o não, para eu respeitar, honrar o que o corpo me diz. Mas nós vamos sim. estar caminhando para o fim. Eu gostaria que, se você tem mais alguma coisa para falar, para a gente rever esses pontos, eu quero acrescentar os pontos também do TFT, para que as mãezinhas possam ajudar os seus filhinhos, porque eu tenho muitas mães aqui que, no tirar o filho do banho, faz um pouquinho de TFT, e isso na hora, através do eletromagnetismo, da carga elétrica, já passa e a criança se acalma. Então, na hora que vai Uhum. dormir, encosta a mão no filho e faz um pouco de TFT. Está beneficiando a mãe e o filho no mesmo Já instante, né? passa.
Não, eu só queria, só para esse assunto dos 5 elementos, ele é bem extenso, né? Tem muita coisa que envolve, tem vários pontos que envolvem cada elemento. Então a gente estava falando de como ele funciona, né? E ele tem dois, só para a gente entender que a gente não é 100% só um elemento, a gente pode ter sim uma característica maior de um elemento base, isso não quer dizer que é ruim ou bom, tá? Faz parte da nossa constituição. E o elemento ele gira, né? Ele gira, que nem tá esse círculo aqui, ele passa de um para o outro, mas ele também gira de uma outra forma. Deixa eu ver se dá para. Então ele tem esse giro aqui de um elemento para o outro e ele gira também como se fosse uma estrela no meio, tá? Então quer dizer que o elemento água ele vai interferir direto no elemento fogo, que vai interferir no metal, que vai interferir na madeira, na terra, e ele faz essa estrela dentro. Então todos os elementos estão conectados entre si. Então pode ser que um desequilíbrio de um, por exemplo, desequilíbrio, se eu estou com muita raiva, passando por um momento de muito estresse, ele vai também atrapalhar o meu sono, ele vai atrapalhar a minha alegria, a minha mente, vai atrapalhar o elemento fogo, como ele também vai atrapalhar o elemento terra e o elemento metal, né? Então eles estão interconectados, tá? Então só para a gente entender que um elemento ele leva o outro. Então, se eu posso utilizar de todos os pontos, né, de toda a parte da dietoterapia para estabilizar, porque se eu estabilizo um elemento, ele automaticamente ajuda o outro. É que nem você falou do É ponto. Se eu lindo ativo isso. um ponto, o corpo inteiro vai ser beneficiado por isso. Eu não preciso ir diretamente lá, eu posso utilizar. A gente fala mãe e filho ou avô e neto. Tem essa. Depois eu explico melhor. Tem esses nomes aí que ajudam a gente a entender como um elemento ele influencia na característica Próxima do outro. sexta? Próxima sexta você vai Demorou, explicar isso? posso explicar, entendendo um Isso. pouco mais dos ciclos dos 5 elementos. Ótimo. Excelente Então, eu isso. acho que os pontos que eu passei são muito importantes para essa parte da ansiedade, do estresse, mas eu acho perfeito o que você falou, do TFT depois, você já fazer um pouquinho, já vai auxiliar você a ter uma harmonia durante o dia. E Uhum. aí fica com você os pontos também que você usa, a sequência, né? Que são pontos de acupuntura também, que auxilia na sequência do TFT para ajudar a harmonizar. Principalmente aí que a gente falou de mães e filhos, né? Nesse momento que tá todo mundo já não aguenta mais querendo que as aulas voltem, né? Nossa, mas como você falou da dieta terapia, então eu vou Uhum, falar desse ponto aqui do intestino grosso, uhum, né, batendo nesse meridiano, e no intestino delgado, que uhum, você vai estar estimulando através dessas batidinhas, pensando em tudo que você comeu, bebeu e inalou, qualquer cheiro que você tenha sentido, do sabão que foi utilizado no lavar roupa, o amaciante, o shampoo, o creme de cabelo, o perfume, o sabonete, tudo que você cheirou de material de limpeza, tudo que você comeu, bebeu. Se você bate nesse ponto do intestino grosso, intestino delgado, você vai auxiliar para o equilíbrio, para a absorção de tudo que você se alimenta, para uhum. buscar o equilíbrio. Esses dias eu me alimentei muito tarde da noite, assisti uma aula e eu não costumo comer, e o meu corpo, eu pergunto para o meu corpo, quer comer alguma coisa? Eu pendulo ele para saber a resposta. E aí ele estava com fome, eu comi, só que eu já ia dormir, eu não tenho esse hábito. Então eu já fui observando, como eu tinha comido algo que tinha manjericão, não sei o que, eu fui pensando em cada coisa, batendo aqui, aí já fui para o longo do meu dia todo e aqui. E isso diminui raiva, que quando a gente Uhum. está com raiva, a gente não está enfesado. Então, Exatamente. então você vai trabalhando isso. E se eu pego por hábito sempre fazer isso, né? Com a mente, porque no TFT a mente faz parte do processo. Então, eu estou mentalmente observando tudo que eu comi, bebi na lei. Então, eu já ajudo a ativar esses órgãos no corpo de energia, mas que ativa para que potencialize isso que você estava falando aí da dieta terapia.
Sim, e só para recapitular, por exemplo, você falou dos dois intestinos, né? O grosso e o delgado. O intestino delgado está ligado ao coração. Então, eles estão juntos no elemento É o fogo. E o segundo intestino, cérebro. segundo cérebro. E o intestino grosso está ligado ao pulmão. Então, quer dizer, você trabalha esses dois pontos, vai Tchau, trabalhando os colapso. intestinos, já vai auxiliando também no, já vai harmonizando o seu pulmão e a sua mente, né? O Sim. coração o coração e a mente, né? São a mesma a mesma família na medicina chinesa. Então você No, já trabalha os dois, né? Por sim. conta. Então Aham. isso é muito fascinante. Tem muita coisa para explicar, para entender. Tanto é que aqui nos Estados Unidos, estudar medicina chinesa são 3 anos, para começar. Fora o Olha resto que só. você acaba estudando o resto da Aham. vida. Mas É, são muitas coisas para aprender e como tudo, uma coisa está interligada à outra, com certeza, sim. né? É muito maravilhoso quando a gente começa a perceber, porque muda a nossa crença de identidade, a gente começa a deixar de nos criticar. Se a gente estiver Uhum, mais consciente do quanto o corpo está sempre nos trazendo a informação, a gente uhum, acolhe qualquer informação, muda a relação até com uma presente doença que tenha aparecido, qualquer diagnóstico. A Cristina Cairo, ela traz muita informação da medicina egípcia. E ela está sempre, diariamente, batendo nisso. A doença não existe. O que existe uhum. é a informação que veio para você naquele momento, para É. algo você trabalhar, no seu burilamento, na sua Uhum. evolução, né? E aí ela tinha diagnósticos que eram não tem cura. E ela Uhum. modificou, alterou isso. E assim nós Então, temos vários. exatamente, isso para a medicina chinesa também. Não existe uma a doença tal. Existe um desequilíbrio do órgão tal, do elemento tal, que está gerando tal consequência. Eles não têm nomes de doença, e sim nomes de desequilíbrios. Porque um desequilíbrio pode dar N tipos de doença, de sintomas. Então, a gente é que constituiu isso. Eu tenho gastrite, eu tenho só isso, né? O Ocidente é que dividiu em caixinhas essa ideia e que ajudou muitas coisas e atrapalhou muitas outras também, porque a gente não Sim. é só uma gastrite. Então a gente é um Aham. desequilíbrio do estômago que pode estar causado, né, pelo elemento fogo, pode ser causado pelo elemento madeira, né? Então os chineses eles usam como desequilíbrio. Então não existe uma doença, existe um desequilíbrio dessa energia que está em algum lugar do seu corpo, ela está estagnada, ou está em excesso, ou está em deficiência e vai causar esses sintomas no corpo material. Então, é exatamente isso, né? Diferentes dizeres, mas é exatamente isso. A doença Sim. primeiro está na nossa Aham. mente, ou na nossa energia, ou no desequilíbrio, para depois passar para o nosso corpo. Né? Ela existiu em um outro lugar antes, para depois Sim. aprofundar. Os chineses falam que a parte material ela é a camada mais interna, né? Então, primeiro estava no sutil, depois passou para o campo de energia, os meridianos, depois passou para o corpo. Então, se já está no corpo, ela existiu em outro lugar antes. E é muito mais fácil a gente tratar o campo energético, o sutil, do que tratar diretamente do corpo, né? Então, por aí Sim. vai. Sim. Níveis, né? São níveis de desequilíbrios, É né? por isso que a filosofia, a espiritualidade, essas fontes de conhecimentos estão muito mais sendo incorporadas na medicina tradicional, que Uhum. sofreu um impacto, a ciência ocidental principalmente, foram muito tempo de crenças só no que era material e foi compartimentando o ser humano sem enxergar ele como um Como um todo. todo. Né? E que bom que a gente está voltando ao que era antes, né? É, Essa medicina mais naturalista, essa medicina que engloba o todo, e tirando essa ideia de, por exemplo, a acupuntura de ser uma medicina alternativa, né? não, Ela não é alternativa, ela é complementar, né? Então sim, ela complementa o que a gente já tem. A gente não exclui o que a gente já tem, né? Mas é uma complementaridade.
ela é muito mais enraizada, ela consegue enxergar o ser humano como um todo, em vez de Sim. compartimentar. Então, que bom que a gente está voltando para isso, as pessoas estão enxergando isso não como uma ciência, né? Não como uma coisa, né, que alguém inventou e por aí foi, e Não é algo sério. esoterismo, não. Esoterismo, sorte, não, não. Esoterismo é ciência e comprova e funciona, né? Então, não precisa de milagres ou de muitas coisas mirabolantes e caras para a gente estar em saúde, né? A gente lá estimulando um pontinho aqui, tomando um chazinho ali, né? Fazendo uma presença. E muitas vezes parece complementar e integralista. Sim, Isso, sim, exatamente, é. complementar e integralista. E é incrível os resultados, vou falar rapidinho, porque daqui a pouco já vai encerrar aqui, mas é o resultado que tem lá no site do Instituto TFT Brasil, que é da acupuntura sem agulhas, da escola que eu venho, do caso de um garotinho com 15 anos, com um trauma na visão, tinha areia nos olhos, não enxergava direito, e a terapeuta de acupuntura sem agulhas, na sessão, trabalhando o sintoma, ele já tinha ido em vários oftalmos e não se descobria nada na vista dele, mas ele não enxergava nitidamente e o olho arranhava o tempo inteiro. Numa sessão, com o TFT Coringa, que é algo que eu compartilho nas minhas lives aqui, só que eu faço até um pedaço, não faço ele completo, não tem como aqui. E ela tratou. 40 minutos depois, ele foi para a janela e falava: eu estou enxergando tudo. E saiu pelo orfanato feliz da vida. Aí a assistente social, o pessoal do orfanato, veio perguntar para ela: o que, que você fez? E ela não sabia. Ela falou: tratei o sintoma dele que ele apresentava aqui. Sabe qual é a história dele? Ele com 3 aninhos, ele era de uma aldeia no genocídio de Ruanda, ele tinha 3 aninhos, acharam que ele estava morto, foi um genocídio que a população, muitos foram assassinados com katanadas, colocaram ele com o rosto para baixo na terra e jogaram corpos em cima, achando que ele estava morto. Quando estavam retirando os corpos, viram que ele estava vivo, ele foi resgatado, e quando ele já estava com 15 anos, ele não sabia o que tinha acontecido. Entendeu? Nem a terapeuta, ela trabalhou o trauma. Em 40 minutos, ele passou a enxergar. A sensação de areia nos olhos foi por causa que ele tinha. E ele tinha também o sintoma de um aperto no peito, ele não conseguia respirar. Então, ela é muito eficiente. A acupuntura Sim. é algo divino, não é? Ai, tem tanta coisa. Eu estou estudando agora acupuntura, chama scalp, né? Acupuntura na cabeça. Então, e o meu professor passando alguns vídeos e como pessoas que estavam com paralisia, né? Ou depois de AVCs, começaram a caminhar, são, né, extremos, mas como isso ajuda a desbloquear e a pessoa melhora muito em uma sessão. Então, são coisas, né? Sutil manda na matéria. A gente tem que ir para o Total. sutil. Tem que ir pro Precisa sutil. trabalhar no Tem. sutil. Se eu ficar só nessa dimensão, eu estou desconectada da onde eu vim, da minha Uhum. essência, que está aqui em Sim. mim o tempo Tá. inteiro. E saber que a gente faz parte dos 5 elementos, que eles Eles estão em os nós. 5 estão em nós. E eu espero ter ajudado um pouquinho a entender o que cada elemento traz em cada emoção e como a gente pode ajudar um pouquinho em cada um. Lógico que a gente pode entrar em cada um mais detalhes, tem muito mais coisas de cada um, mas é Sexta que vem. muito. Sim, com certeza. Mas é muito interessante e dá para a gente ajudar com aquilo que a gente tem em casa para melhorar a nossa qualidade de vida. Tá bom. Gratidão, minha querida. Vai encerrar aqui. Gratidão! Muito bom estar com você, com todos Sempre bom vocês. compartilhar e aprender com Ajudaram. você, Olha lá, que Magda. bom. Foi muito legal. Ai, Muito que bom bom, estar fico aqui. muito feliz. E sexta-feira que vem a Belezas da gente volta quarentena. então. Sexta-feira que vem a gente está aqui. Combinado, adorei. Tchau, Um minha beijo, querida. Obrigada tchau, a bom dia para todos. todos. Tchau, Bye, tchau. bye. Ah lá. Ai, que bom. Muito legal, Já Elis. ganhamos um dia, Beijão. tá vendo? Isso. Tchau, Tchau, tchau. Magda, até mais.